Olá, bem-vindos. Vamos para mais um bate-papo com um assunto pertinente, né? Que a gente vai precisar dele para outras coisas depois. Então vamos dividir esse vídeo. Vamos começar com a questão da ingenuidade, certo? Ingenuidade é uma característica humana, uma característica dos animais também. Eles apresentam, né, certos traços, claro que bem menos desenvolvidos, mas é uma característica humana muito importante. Como todas as características, ela apresenta um lado bom e um lado ruim. Estamos na dualidade, lembrem-se. Apesar de eu sempre observar os dois lados, eu prefiro optar pelo positivo, né? Acho que é mais interessante. Bom, a ingenuidade, ela pode ser descrita de várias formas. Uma inocência, uma candura, uma gentileza, um certo destemor. E ela é um traço que ela é mais comum na juventude do que na velhice. Ou seja, com o tempo a gente vai perdendo essa ingenuidade, essa inocência. Mas eu creio que as pessoas continuam tendo essa característica dentro de si, apenas não cultivam, apenas soterram ela, né? Quilos de preocupação, quilos de bloqueio, quilos de incomodação, de experiências ruins também. Então a gente acaba com o tempo escondendo a ingenuidade, mascarando ela, talvez até desprezando em alguns casos, né? É um fato que acontece, infelizmente é um fato que acontece e é natural, de uma certa forma. Não podemos dizer que é bom ou ruim, é natural. Mas eu creio que as pessoas deveriam estimular um pouco essa ingenuidade. Principalmente quando a gente chega num assunto novo, quando a gente chega num lugar novo, que esse contato com o novo é que faz a nossa ingenuidade aflorar, né? Normalmente a gente perde um pouco, a gente se desarma um pouco, a gente deixa as armas de lado, a gente deixa os preconceitos de lado, ou deveria fazer isso. E deveríamos deixar aflorar essa nossa ingenuidade. Porque através dela a gente consegue esse contato com o novo, a gente consegue se surpreender, a gente consegue se encantar, a gente consegue se motivar com as coisas. Certo? E fazemos isso, né? De uma maneira, em geral inconsciente, mas nós fazemos isso, certo? Só que uma palavrinha mal colocada, um olhar meio de lado, assim, e nós já seguramos esse sentimento, já seguramos essa emoção, já soterramos ela e já assumimos uma postura arrogante, já assumimos uma postura de agressividade para combater o que quer que venha por aí. E normalmente a gente perde alguma coisa. A gente perde. Principalmente com o novo, né? Principalmente com o novo. A gente acaba trazendo experiências passadas similares àquela e ao carregar esse novo com essas experiências passadas, a gente perde. Porque o novo nos abre horizontes, nos abre a visão, nos abre perspectivas. E isso é fundamental na vida. Isso é fundamental. Porque estamos em constante evolução, em constante mudança, em constante transformação, e nós precisamos de um novo. A gente percebe muito a inocência, a ingenuidade nas crianças, né? A gente percebe nelas, é mais fácil. E a gente percebe também nas crianças o que a inocência traz, o que a ingenuidade traz. A mãozinha que vai tocar no fogo, o espinho, um cachorro que pode morder, o perigo de uma escada, né? Então, muito da ingenuidade vem carregada com essa sensação de desconhecimento.
ignorância, mas ignorância, hoje em dia, ignorância tem um significado muito ruim, né? Então deixamos como desconhecimento. Então a gente não conhece os perigos, a gente não conhece o novo, as coisas que estão surgindo, que estão aparecendo, e com a ingenuidade característica, as crianças se aventuram. Os adultos já aprenderam, já sofreram muito, já bateram muito a cabeça. Então os adultos não se aventuram mais. Os adultos seguram, controlam, restringem a sua ingenuidade. Restringem a sua capacidade de se deslumbrar com o novo. Quilos e quilos de preconceito, quilos e quilos de bloqueios, e eu disse, eu vi, eu sei, por aí vai, né? Paciência, faz parte. Então a gente observa muito isso na criança, e a gente observa que a ingenuidade, quando ela não é bem conduzida, geralmente ela leva para um acidente, ela leva para uma situação ruim, ela nos encaminha para uma situação que vai causar algum problema. Um tempo atrás eu fui na casa de um amigo, e ele tinha no quintal, assim, era uma casa de sítio, tinha uma árvore imensa, grande, na beira de um lago, e tinha um balanço daqueles que vão lá no meio do lago e voltam, né? Amarrado com corda. Quando eu era criança, eu via um balanço deles e eu me jogava. Não pensava duas vezes, sentava no balanço e puf, ia lá brincar, me divertir. Foi muito interessante que eu cheguei no balanço. Eu toquei na corda, eu verifiquei se a corda estava bem amarrada, se a madeira do banco era resistente, eu puxei a árvore, forcei, eu observei a distância. Um monte de coisa na minha cabeça, né? Um monte de coisa. Só depois de todas essas prerrogativas forem satisfeitas, fossem testadas, aí eu sentei e brinquei um bocado de tempo, relembrei ali. Só não pulei na água porque estava frio, não dava para tomar banho, mas era uma oportunidade. Então o adulto já tem isso, né? O adulto já passou por N experiências, ele sabe que a corda pode arrebentar, que a árvore talvez não aguente o peso, que a madeira não é muito resistente, está na chuva, está no ar livre, está no relento, está se estragando. Então o adulto tem um monte de coisa na cabeça. E o novo, que não precisa ser tão novo assim, não precisa ser, né, uma montanha-russa de sei lá quantos metros, não, pode ser um simples balanço. Uma coisa que você já viveu, que você sabe que é legal, que você gosta, que você já conhece. Mas aquela experiência nova, ali, aquela possibilidade, ela já vem carregada de todas essas possibilidades. E a gente observa que algumas pessoas são ingênuas quando elas simplesmente sentam no balanço e se jogam. E se quebrar, e se arrebentar a corda, e se partir a árvore, e se ficar muito perto do rio, ela se molhar, e se machucar, e se bater numa pedra, ela sofre com isso. É uma certa inconsciência, né? Que também está associada com essa ingenuidade. E o adulto já sabe disso. Quando ele vê a criança, ele se preocupa pela criança, porque ele sabe que vai queimar a mão, vai apertar, vai cair, vai isso, vai aquilo, vai um monte de coisa. E a criança vai aprendendo isso. Nós vamos aprendendo desde pequenos. Não arrisca muito, não tenta muito, não força a barra, não. Nós vamos suprimindo isso, nós vamos empurrando a nossa ingenuidade, a nossa capacidade de se deslumbrar com as coisas lá para dentro. E, em geral, nos tornamos adultos sisudos, sérios, em que a brincadeira é de mau gosto, é sempre de mau gosto, o outro é sempre malicioso, o outro quer sempre nos prejudicar, as situações são sempre perigosas, perigo, problema. É isso que invade a mente do adulto. E a nossa mente vai se adaptando a isso, né? A ingenuidade, numa essência, ela é perigosa. Realmente ela é perigosa. Porque se você se joga demais nessa essência, o risco de você se machucar é grande. Então, não é o caso de você se tornar ingênuo
dependente de tudo, todas as situações. Não, você precisa usar a sua mente para controlar, para dosar a sua ingenuidade. Permitir que ela aflore, mas não permitir que ela domine você. Como uma emoção, como um sentimento, como uma característica humana, ela não pode se manifestar a seu bel prazer. Não podemos nos deixar dominar por ela. Tudo passa pelo crivo da razão. A ingenuidade pensar que não. A ingenuidade pensar que não. Tudo passa pelo crivo da razão. Mas esse crivo da razão, ele não pode ser limitador, ele não pode bloquear o seu crescimento, o seu desenvolvimento, não pode impedir que você cresça como pessoa, como ser. Não pode impedir que a sua jornada no planeta seja menos do que as suas potencialidades oferecem. Então, precisamos, sim, cultivar a nossa ingenuidade, cultivar a nossa inocência, a nossa candura, nossa capacidade de nos deslumbrar com as coisas, mas num nível racional, que é o que faz o adulto. Então a gente deixa aquilo fluir até um certo ponto e a partir dali a gente assume o controle. Flui mais um pouco e a gente assume o controle. Porque senão, sem esse crivo da razão, a ingenuidade é problemática, gera muitos problemas, né? Muitas pessoas se aproveitam dos ingênuos, dos inocentes. Infelizmente, o mundo é cheio de perigos. Vejam no bloqueio, né? O mundo é cheio de perigos. Você vai sair lá fora, você não pode ser ingênuo, porque você vai ser enganado. Você vai encontrar pessoas que vão se aproveitar da sua ingenuidade. Vai, com certeza. E você vai encontrar pessoas que vão admirar a sua ingenuidade, que vão agradecer vocês porque você está lembrando que ela também é ingênua, e vão admirar essa sua característica. E se ela for bem dosada, se ela for bem trabalhada e conseguir se expor, conseguir ser expressa de uma forma correta, mais motivos ainda para você ser admirado como pessoa. Porque a ingenuidade realmente abre o coração da gente, abre um sorriso, a mente, o ser se alegra ao ver a inocência, ao ver uma certa pureza, ao ver uma certa capacidade de deslumbramento com as coisas. Se motivar com o novo, se motivar com as experiências, se motivar com as coisas que estão disponíveis. E o planeta é cheio de oportunidades de experiência, boas e ruins. A diferença que eu vejo, a grande questão que eu vejo, é o adulto não cair no problema, não cair nessa visão negativa, nessa visão maniqueísta de bem e mal, e de achar que se eu for ingênuo todo mundo vai se aproveitar de mim, todo mundo vai... Não podemos cair nesse ponto. Né? É um extremo da dualidade aí que só nos causa problema, que só nos causa dificuldade, que só nos causa incomodação. A gente se restringe, a gente se fecha, a gente se bloqueia, a gente cria mais problema dentro da gente. Então, o adulto, o adolescente, a pessoa da idade, precisa manter essa inocência. Não aquela inocência essencial, que se manifesta como se manifesta numa criança, mas uma inocência, uma ingenuidade trabalhada, controlada, adulta, racional, mas ainda assim que se manifeste. Ainda assim que se manifeste. É importante. Observe-se. Chavão, né? Chavão, fazer o quê? Mas observe-se. Observe-se, veja como que você reage com a inocência, veja o que você faz com a sua inocência, veja em que situações você consegue expressar, veja em que situações você bloqueia. Observe-se quando você pensa em ingenuidade, como que você se sente? O que vem à sua mente? Enganação, malícia, despreparo, problema? Ou vem uma candura, vem uma tranquilidade, vem um sorriso? Como que você se relaciona? Ingenuidade é importante. Nós vamos ver depois em alguns vídeos algumas abordagens
ingenuidade é uma característica importante. Legal? Até a próxima.